Olá, seja bem-vindo para mais esse momento de culto. Saudamos a você aí de casa que nos assiste e desejamos as mais ricas bênçãos de Deus nesse momento de culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Saúdo-vos com a palavra do Salmo 105, versículo 2. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Convidamos você para permanecer conosco e louvar ao Senhor nosso Deus. Um abençoado culto a todos nós. Ó Deus Pai, que nos criaste para viver em comunhão contigo, que o Teu nome seja engrandecido na terra e nos céus, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus Filho, que com seu sacrifício redentor nos uniu novamente ao amor do Pai, grande é o Teu amor, em Ti está a nossa salvação eterna. Ó Deus Espírito Santo, que nos chamaste à fé para sermos Teu povo e sermos da Tua seara, santifica a nossa vida e preserva-nos unidos na fé salvadora para a vida eterna. Amém. Os que
Em sua palavra, Deus nos revela que somos pecadores e que pecamos muito todos os dias. Mas essa mesma palavra, Deus também nos oferece misericórdia, graça e perdão a todos quantos se arrependem e confessam os seus pecados. Confessemos, pois, nossas transgressões ao Senhor nosso Deus. Todo-Poderoso Deus e Pai, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e também na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia, por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim. Ajuda-me a viver uma vida consagrada a ti e em paz com o meu semelhante. Dá-me forças também para perdoar aqueles que me ofendem, em humildade para pedir perdão àqueles a quem ofendi. Por amor de Jesus, tem compaixão e perdoa o meu pecado. Amém. Amados em Cristo, você já observou uma terra seca quando recebe a água da chuva? Dela volta a brotar a vida e a alegria. Assim também é na vida do cristão que recebe o perdão gracioso do nosso Deus. Portanto, a você que verdadeiramente confessa seu pecado e crê em Jesus como seu único Salvador, eu lhe anuncio a graça de Deus. Vá em paz e com alegria. Os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com malfeitores, paz sobre Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todo-Poderoso e eterno Deus, faze crescer a nossa fé, esperança e amor, para que, recebendo o que prometeste, possamos amar o que ordenas, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje se encontra em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 52, onde lemos: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então Jesus lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Esta é a palavra do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito sejam com todos nós, ao meditarmos na sua santa palavra, conforme o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, Mateus capítulo 13. Deus assim nos conceda o seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, diariamente
nós somos convidados a dar prioridade ao que julgamos ser mais importante em nossa vida. E quanto mais carregada a nossa agenda, maior é a necessidade de darmos primazia ao que tem maior valor em nossa vida, ao que julgamos ser mais importante para nós. Porém, precisamos de sabedoria para não sofrermos com as consequências. Por isso, eu pergunto a você nesse dia: o que é mais importante para você? O que tem mais valor em tua vida? Hoje nós queremos meditar em algumas parábolas do capítulo 13 de Mateus, conforme acabamos de ouvir, que também é conhecido como o capítulo das parábolas ou o sermão das parábolas. No início do capítulo nós temos a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e também as explicações de algumas dessas parábolas. E então chegamos ao Evangelho de hoje, quando Jesus nos diz que o reino dos céus é semelhante. E aí ele apresenta o seu ensino sobre mais algumas parábolas, ilustrações ou comparações para o nosso humano entendimento sobre o reino dos céus. Jesus estava ensinando as multidões, mas no versículo 36, nós observamos que depois de despedi-las, Jesus então ensina os seus discípulos em particular sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. Quando se fala em reino, se pensa em rei. E é por isso que não podemos desvincular o reino da pessoa e do ministério de Jesus, o Rei Jesus que nos trouxe o reino de Deus. Além disso, o reino de Deus também tem a ver com indivíduos, com cada pessoa que pertence a este reino. Por isso, Jesus explica aos seus discípulos, usando certos indivíduos que encontraram e apreciaram este tesouro, este maravilhoso tesouro do reino dos céus. A questão do tesouro escondido era um fato conhecido na época de Jesus. Naquele tempo havia muitas guerras, invasões e assaltos que eram constantes na Palestina. Ninguém estava seguro com os seus bens. E isso fez com que as pessoas que possuíssem muitos bens a dividissem em 3 partes. A primeira parte era usada para o seu dia a dia, para o seu consumo. A segunda parte convertia-se em pérolas, que em caso de fuga, eles poderiam levar consigo. E a terceira parte, eles enterravam. Como muitos não puderam retornar, há quem diga que ainda hoje, eventualmente, se encontram alguns tesouros enterrados naquela região. A segunda parte que Jesus nos conta, a parábola da pérola de grande valor, é a história a respeito de um mercador muito exigente e minucioso que procura as melhores pérolas para negociar. Quando ele então encontra uma pérola de beleza excepcional, ele fica tão encantado que vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Observem que em ambas as parábolas nos chama a atenção a mesma atitude que vemos nas duas pessoas que vendem tudo o que elas possuem para comprar este tesouro. Portanto, é preciso deixar bem claro que, referindo-se ao reino dos céus, o vender tudo aqui significa desfazer-se de tudo o que é falso e sem valor para a nossa salvação, como a justiça própria, superstições, idolatrias. É desfazer-se de tudo o que impede a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso serviço em seu reino. E comprar aqui não tem a ideia de adquirir com os nossos meios ou com os nossos esforços o reino dos céus, mas sim em aceitar integralmente
com alegria, com confiança, o tesouro que nos é oferecido por Deus. Comprar aqui tem o sentido de aplicar, de investir tudo o que nós somos e temos neste tesouro que é o reino dos céus. E a terceira parábola de hoje é a parábola da rede, onde Jesus diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie e, quando já está cheia, a arrastam para fora, escolhem, separam os peixes bons para os cestos e os ruins jogam fora. Aqui em nossa região praiana, as redes geralmente são usadas para um arrastão e elas não são totalmente seletivas. Mesmo que elas tenham tamanhos e malhas diferentes, elas podem pegar diversos tipos de peixes, pequenos e grandes. Jesus conta essas três parábolas dizendo que o reino dos céus é semelhante. E agora nós vemos o seu ensino ligado a estas parábolas. Nos versículos 49 e 50, quando lemos: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam estas coisas? E eles responderam: sim. Jesus então termina dizendo: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Estimados irmãos, quem pela graça de Deus compreendeu o mistério do reino de Deus é um verdadeiro escriba, apto para ensinar os outros. É como um pai ou uma mãe que ensina os seus filhos e toma lá do depósito as coisas velhas de colheitas antigas e coisas recém-colhidas ou novas para alimentar a sua família ou os seus convidados. É como alguém que seleciona o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, coisas antigas e coisas novas, e sempre apresenta com um novo sabor para nutrir com o Evangelho, para edificar a fé dos seus. Assim, um escriba versado, como um pai de família, sábio em seu lar, procura compartilhar com sabedoria e ensinar a palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que bem-aventurados são ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Fazer parte do reino dos céus é como receber um tesouro maravilhoso, é como encontrar a mais valiosa pérola, o mais valioso tesouro. Quando alguém encontra, terá todo o cuidado e fará todo o possível para não perder. O reino dos céus está presente no mundo e nos é concedido pela graça, pela misericórdia de Deus, graças a Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. E quando Jesus entra em nossa vida e faz parte do nosso viver, nós podemos, então, pela graça de Deus, compreender a grandeza do seu amor e assim entender qual é o mais valioso e precioso tesouro que Deus nos oferece, que não se limita apenas a esta vida, mas especialmente a vida eterna com Deus. Então, diante disso, reforço a pergunta novamente a você: o que é mais importante para a tua vida? O que tem mais valor para você? Deus nos desafia a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E Ele nos lembra da sua maravilhosa promessa: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos justificou e nos glorificou em Cristo. Ele nos deu uma nova vida para nos tornar filhos de Deus. E assim como filhos,
também herdeiros da salvação e da coroa da glória, da vida eterna que Ele tem preparado para todos os seus filhos, para todos aqueles que confiam em Cristo como seu Salvador. E é nesta alegria e com gratidão a Deus que nós aguardamos o juízo final, o grande dia do retorno glorioso do nosso Senhor e Rei Jesus, o Rei que coordena, o Rei que cuida de todo o seu reino e que se estende a este mundo por sua graça, através da sua santa palavra e dos santos sacramentos. E enquanto Jesus não volta, que saibamos viver com sabedoria, desfrutando das bênçãos de Deus em nossa vida, de tudo o que Ele nos proporciona, dando prioridade ao que realmente é mais importante para a nossa salvação e a vida eterna. Por isso, querido irmão, invista no reino de Deus. Use os teus dons, os teus bens na divulgação da palavra de Deus. Valorize o tesouro que você recebeu de Deus e viva na alegria da salvação em Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Que Deus nos guarde nesta fé e nesta certeza em seu reino para desfrutarmos da glória eterna, hoje, na fé em Cristo e um dia na sua eterna presença. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes firmes nesta fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Misericordioso e gracioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos. Obrigado por mais essa oportunidade que estamos tendo de ler a tua palavra e de escutar a tua pregação. Aceita o nosso culto de louvor que trazemos a ti. Derrama sobre nós generosamente a tua paz, a paz que o mundo não pode nos conceder. Obrigado por guardares e cuidares a vida de todos nós e também dos nossos familiares. Obrigado pelo pão de cada dia que nos alimenta, pelo trabalho, pela vida, pela saúde, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado especialmente pela nossa igreja e por todas as bênçãos espirituais que tu concedes a todos nós. Fortalece-nos na fé em Cristo Jesus e anima-nos para que sejamos luz no mundo. Ajuda-nos, ó Deus, para valorizarmos a tua palavra, a fim de que ela também tenha sempre um lugar especial em nossos corações, em nossos lares. Faze de nós as tuas testemunhas nesse mundo. Também te pedimos que olhes graciosamente por todos aqueles que estão enfermos, tristes, angustiados, enlutados. Olha especialmente por aqueles que estão enfrentando a doença causada por esta pandemia. Olha por aqueles que estão na linha de frente no combate a essa praga e também aqueles que estão adoecendo, para que possam ter a sua saúde restabelecida pela tua graça. E a todos nós, guarda, protege e defende-nos também desse grande mal. Pai amado, sabemos que não merecemos nada, mas sabemos que recebemos tudo, dado a tua graça e misericórdia em nossas vidas. Por isso te louvamos e te bendizemos. E te pedimos, ó Deus, não te afastes de nós, mas se tu o nosso refúgio, mantém-nos firmes na fé e assim também convictos na esperança da vida eterna. Ouve-nos, ó Pai, por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua santa paz. Amém, amém, amém. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais esse momento de culto. Queremos desejar-lhe uma semana muito feliz e muito abençoada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue cuidando de você, da sua casa e de todos os seus amigos e familiares. Aproveite também e acompanhe a nossa programação todos os dias, os momentos devocionais, em nosso canal do YouTube e também às quartas-feiras à noite, nosso estudo bíblico online, às 20 horas e nos domingos, às 18 horas, o grupo de jovens se reúne também pelo Google Meet. Fique bem, na paz, no amor e na graça do nosso Deus. Uma boa semana a todos vocês.